mostrar como é que se faz a massa da pizza napolitana, como se faz em Nápoles, com água, farinha, sal e fermento, e uma versão um pouco mais caseira, que a gente vai adicionar um pouco de azeite de oliva e um pouco de açúcar. Isso para ajudar a massa a corar no forno de casa. Quando você não tem o forno a lenha, ela precisa de uma coloração mais rápida, tá? Vou iniciar com meio litro de água. Vamos colocar aproximadamente 25 gramas de sal. Vou diluir esse sal na água. Assim que o sal diluir, a gente vai entrar com aproximadamente 1 grama de fermento. Quando você estiver em casa fazendo, você vai lembrar que não tem balança. Então é só pegar um pedacinho mais ou menos como esse, colocar na água. Vou diluir esse fermento. A gente vai colocar mais ou menos 30 gramas de açúcar e aproximadamente 15 a 20 ml de azeite de oliva. Isso vai ajudar a massa a corar mais rápido no forno. Farinha de trigo. Vou começar com mais ou menos 50% da quantidade de farinha e vou começar a mexer. Tem que ir aos poucos por causa da hidratação. Se você for com a farinha toda de uma vez, a massa não desenvolve tanto glúten. E os outros 50% da farinha a gente vai colocar aos poucos, mais ou menos em umas 4 partes. Vou colocar a primeira, vou manter no bowl até ela ganhar uma consistência para depois sovar na bancada. Mistura um pouco. A gente vai então para a segunda parte. Entrar com a terceira parte. E nesse momento que a massa já está mais inteira, a gente passa para a bancada. Vamos sovar até ficar uma massa bem lisa e homogênea. Dependendo a farinha que você usar, vai precisar de um pouco menos de água ou um pouco mais de água. Então a gente vai dando ponto também na mão. Então eu fui sovando a massa e fui deixando essa farinha aqui para pegar aos poucos conforme a necessidade. A massa está numa textura boa, ela está ainda mole, mas ela não gruda na mão, e deixar ela descansar por aproximadamente 2 horas antes de bolear. Fazer uma bolinha assim, para ela também ter uma direção para onde crescer. Colocar dentro de um bowl. A gente vai cobrir ela com plástico ou com pano umedecido e deixar aproximadamente 2 horas para descansar. Então a massa descansou durante 2 horas. Vou tirar ela do bowl e vou cortar com uma espátula como se fosse uma tira, né? Vou pegar a massa e eu vou bolear ela para dentro. Essa é uma técnica napolitana. Cortar com o dedo e já forma uma bolinha de aproximadamente 250 gramas. Essa receita dá aproximadamente 6 ou 7 massas para pizza. Em casa você pode colocar em uma tábua de madeira ou em uma assadeira, mas de preferência alguma coisa baixa para depois facilitar você tirar ela dessa superfície, abrir e assar. Então nossa massa está pronta. Essa é uma massa fermentada do tamanho que deve ser, com aproximadamente 250 gramas. Ela está macia, está bem aerada dentro e ela está pronta para usar. A gente vai tirar com um pouco de farinha, bem fermentada, bem leve e pronta para a gente abrir e fazer uma bela pizza. Então a massa está pronta para você condimentar e levar num forno caseiro 250 graus ou num forno a lenha a 450. Bom apetite!